Hoje, gente, segunda aula começando agora, a gente vai falar hoje sobre fermentação. Não pode falar sobre fermentação antes de falar de pré-fermentação. Pré-fermentação nada mais é do que a mistura de água, farinha e o fermento. Mistura muito bem e espera dobrar de volume para depois você fazer a receita. Eu escolhi aqui 5 tipos de pré-fermentação para a gente bater um papo sobre o assunto. O primeiro é o Polish, segundo, Biga, terceiro, Pâte Formenté, quarto, o Levain, que você já conhece, e o quinto, a esponja. Vamos falar sobre cada um detalhadamente daqui a pouco. Polish, ele nasceu na Polônia e foi mais popularizado na França. O que é o Polish? O Polish é a mistura de farinha, água e 1 grama de fermento. Essa mistura é mais líquida e você espera ela dobrar de volume para depois você fazer o pão com ela. Depois a gente vem com a Biga. Biga é a mesma coisa do Polish, só que ela é um pouco mais dura, a massa é um pouco mais dura, parecendo uma massinha de pão. Todos esses dois aí, quando for crescer, você vai colocar num vidro do jeito que você dá para ver do lado de fora. Marca uma risca lá, assim que dobrar de volume, você já pode usar para fazer os pães. Por exemplo, todos os dois, eles começam a crescer uma meia lua em cima. Quando essa parte estiver bem reta que você estiver vendo, está pronto e já ter dobrado de volume, está pronto para você fazer os pães. Tá bom? Aí a gente vem com Pâte Formenté. O Pâte Formenté é como se a gente falasse uma massa velha. Você faz toda a massa, faz os pães e depois guarda um pedacinho dessa massa na geladeira em algum lugar para outro dia você fazer os seus pães. A única diferença dele, da Biga, é porque ele já tem sal, já tem açúcar, já tem todos misturados, só que já está fermentado, você guarda e depois você faz. Depois vem o Levain, que o Levain você já conhece, porque o Levain você faz a mistura de 100 ml de farinha, ou melhor, 100 gramas de farinha, 100 ml de água, mistura e deixa por 4 a 5 dias para levedar. Depois que isso leveda, isso passa a ser a nossa massa madre, massa mãe. Guarda na geladeira e todo dia que você for fazer pães, você vai lá, pega uma isca, 50 gramas, coloca 100 gramas de farinha, 100 ml de água, mistura e deixa isso dobrar de volume, igual os outros dois que eu já te falei. Aí ele começa com a meia lua, você faz aquele risco, quando ele fica reto e dobrar de volume, está pronto para fazer os pães. E a nossa última, e é a queridinha do Brasil, e nós vamos usar ela nesse curso inteiro, é nada mais, nada menos que você já conhece, que é a esponja. Nós já fizemos vários pães com esponja e você já sabe de quem eu estou falando. É a queridinha do Brasil. Daqui a pouco eu vou explicar para você tudo o que acontece com a esponja. Por exemplo, a esponja, se você for fazer 500 gramas de um pão, então você vai dividir essa farinha no meio. 250 gramas de farinha, 10 gramas de fermento biológico seco ou 30 gramas, 2 cubos de fermento biológico fresco. Mistura na farinha antes e depois você coloca cerca de 200 ml de água. Mistura tudo isso muito bem, põe um saco plástico e deixa descansar por cerca de 20 ou 30 minutos, é onde que ela dobra de volume. A única diferença da esponja para todos esses outros que eu falei é que os outros eles são de fermentação lenta e a esponja é de fermentação ultra rápida. Se você leva 2 horas para fazer um pão, com a esponja é certeza que você vai levar apenas 1 hora. É 50% de ativação aí do fermento. Eu vou passar um vídeo para vocês, eu vou explicar o passo a passo de como se faz a esponja e depois do vídeo eu volto para a gente conversar os mais detalhes, tá bom? Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento biológico seco. Essa esponja é indicada somente para pães que tenham açúcar na massa. Pães salgados e rústicos não dão certo com ela, tá bom? Acrescente 400 ml de água morna e mexa até que forme uma massa bem macia e lisa. Esta esponja, portanto, será indicada somente para pães doces e que são ricos em gorduras, manteiga, óleos. Para pães que precisem de uma ultra maciez no final do resultado. Cubra com um saco plástico e deixe descansar em local seco sem mexer por cerca de 20 minutos, até começar a crescer.
A esponja estará pronta quando atingir cerca de 2 centímetros para cima do recipiente. Nunca deixe dobrar de volume, pois o fermento ficará muito forte, o que compromete na confecção dos pães. Assim que atingir esta marca, a esponja já estará pronta para preparar os pães de sua preferência. Retire a esponja do local, retire o plástico e teste se o fermento está em plena atividade. Caso isso ocorra, a esponja já está pronta e aí você pode fazer pães com ela a partir de agora. Vou cobrir novamente com plástico, pois os pães feitos com ela será assunto da nossa próxima videoaula. Até lá! Bom, esse vídeo é um vídeo técnico e eu sou péssimo em vídeo técnico, não gosto de dar aula de vídeo técnico, porque eu só vou usar a queridinha do Brasil, que é a esponja. Todo mundo usa e todo mundo gosta. A única coisa que eu tenho que falar para você, que você tem que entender, se você entender isso para mim, já está tudo certo. É que a esponja ela deve ser feita em dias frios, porque ela acelera demais o fermento. E você precisa fazer ela bem rápida, porque a 30 minutos ela já está grande, é como se fosse um alien. Se você deixar ela mais do que 30 ou 40 minutos, ela vai começar a sair da vasilha, vai começar a cair para o chão, vai fazer aquele estardalhaço todo. E outra coisa, se o tempo estiver frio, você consegue os pães na metade do tempo. Agora, se for o contrário e você tiver com muito calor no lugar que você estiver, a temperatura for muito alta, não vai dar muito certo, porque o fermento vai estourar. Então, o que eu sugiro é que você não coloque 10 gramas do fermento biológico seco ou 30 gramas do fermento biológico fresco. Você coloque a metade. Mas dá para fazer no frio e no calor. Mas eu aconselho a fazer no frio, porque no frio é que o pão cresce, né? No calor, qualquer coisa que a gente colocar lá, o pão cresce. Então, eu te espero com certeza e estou ansioso para te ver na próxima aula.